Olá a todos, eu sou o professor Augusto e hoje eu vim aqui para mais uma aula de artes. Esse é o vídeo 2, falando sobre Renascimento. Anteriormente eu coloquei algumas questões sobre esse período e vou relembrar um pouquinho aqui. O Renascimento, que é o período que vem logo após a Idade Média, ele vai estar entre os séculos XV e XVI e ele é marcado por um boom econômico. Um boom econômico, cultural. São grandes mudanças na sociedade da época que, enquanto contexto histórico, vão culminar no que nós chamamos de Renascimento ou Renascença. Um ponto muito importante foi a criação da prensa de Gutenberg. A prensa era o aparelho utilizado para a produção dos livros. Antes disso, existiam muitas publicações literárias manuscritas, o que dificultava essa produção. Os livros demoravam até um ano para ser escrito, talvez mais. E os preços eram exorbitantes. Haviam livros que custavam tão caros quanto uma fazenda. Com isso, o conhecimento, o compartilhamento do conhecimento era limitado. Tendo uma prensa, tendo uma ferramenta, uma máquina para fazer a produção literária, apesar de ser algo bem de início ainda, que precisaria ser trabalhado e desenvolvido, já para aquele momento já trouxe possibilidades maiores de publicação. Com isso, o conhecimento literário começou a circular com mais facilidade. Lembrando que o contexto histórico em que as pessoas viviam não era um contexto em que qualquer pessoa poderia comprar um livro. As pessoas mais pobres continuariam sem ter esse acesso. Ainda assim, algumas pessoas tinham esse acesso e conseguiam movimentar esse conhecimento. As pinturas, as representações, a arte feita no período da Renascença, ela sai daquele ponto da Idade Média em que o artista não era o centro das atenções, mas sim a arte e a arte voltada para Deus. Na Renascença, o artista assina o seu trabalho. Ele também tem o seu destaque no que está sendo produzido. E aí, algumas preocupações começam a surgir. Se na arte medieval não havia uma preocupação tão grande com os detalhes anatômicos dos corpos a serem pintados, já na Renascença existe. Há um estudo anatômico, um estudo fisiológico para buscar que, através das pinturas, o ser humano seja representado com o máximo de qualidade possível. E aí há também uma preocupação com a simetria. Eu vou postar para vocês um arquivo para vocês olharem depois algumas questões de simetria. Por exemplo, a Pietà de Michelangelo, você consegue observar nela um triângulo. Há obras que você vai ver triângulos, círculos, quadrados, que você consegue observar na obra que a organização do que está pintado obedece a uma simetria. Não estou falando sobre pintar triângulos, mas sim pintar de uma forma que a arte, ao ser observada, é possível identificar que ela seguiu uma regra, um padrão em que esse triângulo é observável. Houve muita preocupação com a geometria, com o espaço e com a luz. E também, para adequar-se
a essa nova maneira de produzir arte, tiveram que se criar novas tintas, novas técnicas e novos equipamentos. Um deles bem básico que a gente pode pensar é o próprio uso do cavalete para pintura. O cavalete, ele é algo que não existia. Agora que a arte não é mais algo fixo, você pode ir aos lugares para produzir a arte e pode levar a arte para outros lugares, o cavalete se torna uma das importantes ferramentas. É ali que o quadro vai ser colocado e vai ser trabalhado. A noção de profundidade que surgiu com o Renascimento, ela pode ser observada em muitas obras. Uma delas é a obra da Última Ceia. Aqui eu tenho uma representação dessa obra. A gente consegue ver os personagens e há uma profundidade. Você sabe que à frente está a mesa e tem as paredes ao fundo, esse espaço, as cortinas. Então, tem uma profundidade na obra. Isso é um importante marco da obra do Renascimento. E aí você ainda vai encontrar elementos religiosos, porém as obras não se resumem a isso. É um momento em que a gente fala muito sobre humanismo. O ser humano é colocado em foco, em evidência. O corpo humano está em evidência. Por isso, tanta preocupação em entender o corpo, e aí eu posso pensar no entendimento, inclusive, matemático do corpo. Então, temos aqui também uma prática que ela é de descoberta do corpo, e ela também é uma prática mais otimista. Enquanto na Idade Média havia as representações religiosas, e dentro delas muitas evocavam o divino, o pecado, a punição, o inferno, o castigo. Nas obras da Renascença há o ser humano em destaque. O ser humano enquanto uma oportunidade artística. Ele ganha ali uma determinada valorização. Enfim, esses são mais alguns aspectos do Renascimento. Ainda não falei tudo, vou gravar mais alguns vídeos para que a gente possa aprofundar. É um período muito rico em trabalhos e que também nos traz algumas questões para refletir. Por exemplo, por que não conhecemos muitos nomes femininos que tenham marcado esse período? Vou deixar isso como uma pergunta e tentarei responder e tentaremos dialogar sobre isso nos próximos vídeos. Não deixem de conferir o link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Por enquanto é isso. Até mais.